de melhor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Aleluia. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é a tua presença que está aqui, Senhor. E ministra conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Tem alguém que não conhecia esse texto? Todos nós conhecemos esse texto, né? O primeiro milagre de Jesus. Esse texto, ele foi ministrado no meu casamento com o pastor Hudson Taylor. Ele ministrou esse texto no meu casamento. E eu sempre lembro desse texto com muito carinho. Lembro do dia que eu me casei, há alguns anos atrás. Era magrinho, tinha cabelo. E esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Então eu gostaria que você acompanhasse aí no celular ou na tela aqui, para que a gente possa ir vendo alguns detalhes muito importantes desse texto. Primeiro, então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês está no primeiro e no segundo versículo, que diz então que ocorrendo um casamento, né? Ocorrendo essa celebração de casamento nesse povoado chamado de Caná da Galileia. Diz o texto que a mãe de Jesus estava nesse lugar, nesse casamento, e Jesus e também os seus discípulos foram convidados. Quando a gente fala de família, o que seria uma família perfeita? Seria uma família com uma boa casa, um bom carro, ambos, marido e mulher, com um bom emprego, filhos, um colégio particular, não sei. Estou pensando aqui, né? Muitas vezes a gente vai estabelecendo referências e a gente vai criando no nosso coração alguns alvos a serem atingidos por causa dessas referências que a gente vai estabelecendo, seja por causa de pessoas que a gente vê vivendo algumas coisas, seja por causa da internet, da mídia, das notícias, enfim. Isso é normal do ser humano. Mas nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, quando fala de uma família perfeita, e eu falei aqui que eu queria falar sobre a presença de Jesus, não há nada mais perfeito numa família do que a presença de Jesus estar lá. Amém? Talvez você tenha muitos planejamentos para sua família. Talvez você tenha muitas coisas que você quer viver junto com a sua esposa, com seus filhos. E está tudo certo. Mas o principal alvo que você precisa almejar para você e para sua família é que a presença de Jesus esteja lá. Aleluia. Amém? Diz o texto, amados, que esse casamento ia acontecer, estava acontecendo, a mãe de Jesus estava lá e aprove os noivos convidarem Jesus. Eu não sei qual que era a proximidade que esse noivo, que esse casal tinha de Jesus e dos discípulos, mas aprove, o texto nos fala que eles convidaram Jesus para estar lá. E essa manhã eu quero profetizar em nome de Jesus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que a presença de Jesus esteja lá. Amém?
A Bíblia fala, amados, no Salmo 127, eu li no início aqui o Salmo 128. No Salmo 127 ele começa dizendo assim, que se Deus não edificar a casa, em vão, muitas vezes, amados, nós estamos empreendendo muito esforço, tentando resolver problemas da nossa casa, problemas da nossa família, despendendo muita energia, mas a grande verdade é que se Deus não edificar a casa, em vão é o nosso esforço, em vão trabalha aqueles que edificam. Amém? Não viva dentro da sua casa, da sua família, com a força do seu braço. Não faça isso. Aprenda, em nome de Jesus, a reconhecer que você precisa da vida de Jesus no centro da sua casa. Amém? Quem recebe Jesus na sua casa aí? Receba Jesus no seu casamento, em nome de Jesus, viu? Como eu orei aqui, eu não sei o que você tem vivido, viu? Eu não sei o que você tem passado. Mas viva Jesus, viu? Eles convidaram Jesus. Convidaram o Senhor. Pense aí na sua família agora, nos seus filhos. Talvez você pense que está faltando muita coisa. Talvez você pense que tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Eu quero dizer para você, está faltando Jesus. Está faltando a palavra de Deus. Está faltando esse reconhecer. Amém? Você está comigo até aqui? No versículo 13, isso então é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A presença de Jesus na sua família. Isso precisa ser a prioridade do seu coração. A segunda coisa que eu queria falar com você está no versículo 3 e 4, que diz que durante a festa, então o casamento está rolando, está tudo certo. Estão todos felizes e contentes. E diz o texto que o vinho acabou. Versículo 3, o vinho acabou. A gente sabe muito bem pela cultura judaica o quão importante era esse elemento, essa bebida, o vinho, numa festa. E uma coisa que me chama a atenção, sabe qual é, amados? Que como pode acabar o vinho, como pode eles serem surpreendidos com essa situação, se Jesus estava lá? Mas a verdade é, amados, que mesmo Jesus estando dentro da nossa casa, problemas vão surgir. Amém? Muitas vezes nós andamos frustrados, e muitas vezes nós andamos frustrados com o nosso marido, com a nossa esposa, ou até mesmo com os nossos filhos, amados, com parentes, por dificuldades, por problemas, por desafios que muitas vezes parecem intransponíveis. E você ora, você está na igreja, você tem louvado a Deus, você está na presença de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você, amados. O fato de você servir a Deus, o fato de você estar na casa de Deus, isso, você não está imune aos problemas, às dificuldades. Amém? Pensa aí. Será que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas dentro da sua casa? Será que precisa ter algumas coisas que você precisa resolver dentro do seu casamento? Pastor, mas eu estou servindo a Jesus, eu estou na igreja, eu tenho me esforçado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está imune aos problemas. Uma hora o vinho acaba. Uma hora os problemas batem à sua porta. Uma hora as dificuldades chegam mesmo. Não é fácil. A Bíblia diz
que Jesus falando que no mundo nós íamos ter aflições. E Jesus orando pelos seus discípulos diz assim: olha, eu não peço que tire eles desse mundo, que jaz do maligno, mas livre eles do mal. Então, o versículo 3 fala que mesmo Jesus estando ali, mesmo Jesus sendo convidado, o vinho acabou. E o versículo 4 eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque diz o texto que a sua mãe, porém, a sua mãe, né, porém, a mulher, versículo 3, acabou o vinho, e o final do versículo 3 diz assim: e a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Quem foi que disse? Foi a mãe de Jesus. Foi a mãe de Jesus que identifica, talvez outras pessoas também tenham identificado, mas a mãe, o relato bíblico diz que a mãe de Jesus que identifica que tinha faltado vinho. Talvez os empregados também, provavelmente. E sabe o que me chama a atenção nesse versículo aqui? Eu comecei a pensar que muitas vezes, amados, as coisas, o vinho acaba dentro da nossa família. Daí você coloca aí o vinho, o que seja as dificuldades, os problemas que você está vivendo. E muitas vezes a gente está passando por situações tão difíceis, problemas, e muitas vezes nós vamos para o aconselhamento, nós vamos conversar com as pessoas, parece que todo mundo está vendo, menos a pessoa. Você entende o que eu estou falando? Será que você consegue enxergar? Será que você consegue ver que o vinho acabou? Até quando nós vamos levar a falta, os problemas e as dificuldades como se fosse algo natural, amado? Parece que muitas vezes nós queremos tocar a coisa com a barriga. Que o Senhor abra os seus olhos hoje, os olhos do seu entendimento, do discernimento, para que você possa enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa. Amém? Esses dias eu estava orando lá em casa e as crianças, né, ficam vendo, né, aí vão vendo vídeos, né. O celular hoje é um negócio, né? Vão vendo vídeos, né? E não só as crianças, né? Nós também, né? Amém? Glória a Deus. Mas pula essa parte. E eu vi a minha filha concentrada, a Helena concentrada vendo um vídeo. Concentrada. Na hora, assim, me bateu um pensamento assim. E eu comecei a orar por ela. Para que nada desse mundo, o vídeo era tranquilo ali, não tinha nada demais, mas que nada, nenhuma influência pudesse entrar no seu coraçãozinho, na sua mente. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Amém? Abra os seus olhos. Eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida. Você tem Jesus, você entende que Jesus é a prioridade da sua casa. Você também entende que os problemas são inevitáveis, mas que você possa agora, em nome de Jesus, assim como a mãe de Jesus, identificar o problema. Identificar o que está acontecendo, o porquê das brigas, o porquê dos problemas, o porquê da falta de perdão, o porquê da mágoa. Amém? Diz o texto que não foi os noivos, mas foi a mãe de Jesus que viu isso. Toda cegueira saia do nosso meio em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual saia do nosso meio em nome de Jesus. Amém? Quem quer Jesus aí na sua família, hein? Você quer Jesus na sua família? Amém. Glória a Deus.
Então essa mulher, a mãe de Jesus, ela comunica a Jesus que não tem vinho, versículo 4, e mulher, eu não tenho, isso não me diz respeito. Ele está falando a respeito ainda de ele não ser reconhecido ainda como o Messias por povo. Versículo 5, sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Amados, tudo que eu estou falando nós sabemos, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a presença de Jesus dentro da nossa casa não pode ser a nossa Bíblia aberta no Salmo 91. Não pode ser algo decorativo. Amém? Muitas vezes nós falamos que servimos a Jesus, que a nossa prioridade é Jesus, mas a ação da vida de Jesus dentro da nossa casa, ela não acontece. Os princípios e valores da palavra de Deus, as suas leis e mandamentos, elas não acontecem. E a mãe de Jesus, ela é clara. A mãe de Jesus, ela é objetiva em relação àquele problema que está acontecendo. Ela olha para os empregados e mostra a vida de Jesus e diz assim: ó, tá vendo esse homem? Tudo que ele mandar vocês fazer, vocês têm que fazer. Porque a Bíblia, ela não precisa só ser lida, ela precisa ser obedecida, vivida. Amém? Você quer resolver o problema de dentro da sua casa? Identifique o problema, mas agora obedeça a Jesus, porque é aqui na palavra de Deus que tem a solução para o problema que você está vivendo. Amém? Porque não adianta, amados, conhecer a vida de Jesus. Jesus está ali, mas ser uma mera decoração. Amém? Reconheça, viu? Que você precisa de Jesus. Seja humilde. Seja humilde em entender que muitas vezes até aqui, com a força do seu braço, as coisas não funcionaram. Faça tudo o que Ele disser. Aleluia, aleluia. Versículo 6. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação. Jesus olhou aqueles potes, no versículo 7 diz assim: disse aos empregados: encham esses potes com água. Quando os potes estavam cheios, versículo 8, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram todas as instruções. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira, sabe qual é? A primeira é que faltou o vinho e não água. Amém? O que faltou? Não água. Jesus pega aqueles potes e diz assim, ó, encham de água. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que muitas vezes, para resolver o problema de dentro da nossa família, de dentro da nossa casa, Deus vai dar uma ordem, vai dar uma direção que muitas vezes sai da lógica. Que muitas vezes você não vai entender. Que muitas vezes você não vai aceitar. Vai lá e pede perdão. Não, foi Ele que fez. Que você não vai aceitar. Porque é vinho, não é água.
Mas a mãe de Jesus disse: você precisa fazer, obedecer tudo que ele está dizendo. A palavra de Deus, ela está, que é fonte de águas para nós, né? A palavra de Deus, ela está ali para ser obedecida, vivida. Esse é um homem prudente lá no final do Sermão do Monte, que pratica a palavra de Deus. Se ele mandou colocar água, coloque água. Mas para quê? Vamos perder tempo aqui? Coloca água. Obedece. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, tá? Não de coisas naturais e nem de lógica. Coloca água. Obedece a palavra de Deus. Obedece a ordem de Jesus. E diz o texto que todos os empregados que ouviram essa instrução, eles obedeceram. Eles seguiram, a versão que eu li ali, seguiram a instrução. Jesus, ele quer estabelecer um milagre dentro da sua casa, dentro da sua família, mas você precisa seguir as instruções. Você precisa fazer a sua parte. Amém? Versículo 9. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Sabe o que aconteceu? A água, a gente lê isso, parece que é uma coisa tão simples, né? E eu acho que isso é um perigo, que muitas vezes nós, que confiamos em Jesus, muitas vezes inconscientemente, acontece, sei lá, dentro do nosso coração, da nossa mente, a gente vai lendo as coisas que Jesus fez de uma maneira tão tranquila e natural. Amados, o milagre ali se estabeleceu. Algo sobrenatural ocorreu dentro daquela casa, daquela família, naquele casamento. Porque Jesus estava ali, porque foi identificado o problema, porque eles obedeceram as instruções de Jesus. E o problema foi sanado, a água foi transformada em vinho. Eu quero profetizar sobre a tua vida, amados, em nome de Jesus, que a transformação que vem de Deus venha sobre a tua casa, porque Jesus está lá, porque você é obediente. Amém. Trate a sua esposa conforme a Bíblia diz. Trate o seu marido conforme a Bíblia diz. Trate os seus filhos, honre os seus pais conforme a Bíblia diz. Para que a sua família possa estar no centro da vontade de Deus. Para que o milagre, a transformação que só vem de Jesus aconteça dentro da sua casa. Só por Jesus. Amém. Ele pega aquela água que agora não é mais água, é vinho, amados, e ele se surpreende. O milagre se estabeleceu. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Talvez você precise desse milagre nessa manhã. Talvez você precise desse milagre nessa manhã. Então vai identificando aquilo que você precisa fazer, obedecer. Vai identificando e agora, dentro da sua casa, no seu casamento. Vai identificando. E eu profetizo sobre a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Transformação, mudança, solução para a sua casa. Em nome de Jesus, não há nada, viu? Escute o que o Espírito Santo diz hoje ao seu coração. Não há nada que você possa estar vivendo que não possa ser transformado e mudado. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Amém. Podemos aplaudir a palavra de Deus?
Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 10 diz assim: diz que o anfitrião então chega até a casa não, até o dono da festa, né? E diz assim: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Disse ele: depois, quando todos beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. E eu quero encerrar concluindo com vocês com esse versículo aqui. E depois falar sobre o versículo 11 um pouquinho, mas dizer isso para vocês. Sempre, por isso que eu disse que essa manhã é uma manhã profética. Sempre Jesus tem o melhor para você. Eu vou repetir. Sempre Jesus tem o melhor para você. Talvez estava tudo certo. Algumas coisas aconteceram, alguns desajustes, mas agora, a partir de agora, Jesus na festa, Ele tem o melhor para você. Quem recebe? Quem recebe? Recebe aí em nome de Jesus. Amém? Recebe o melhor de Deus? Amém? Aleluia. Sabe por que é o melhor, amados? O versículo 11 diz assim: e com isso, final do versículo 11, com isso, Ele manifestou, através desse milagre, através da vida dele dentro dessa casa, desse casamento, Ele manifestou a sua glória. A manifestação da glória de Deus dentro da tua casa. Esse é o melhor de Deus. A manifestação da glória de Deus, isto é o melhor de Deus. Os discípulos olharam para tudo que aconteceu, e o final do versículo 11 diz assim: e eles creram nele. Então Deus vai transformar, olha só, Deus vai transformar, vai mudar a tua casa, a tua família. A glória de Deus vai tomar conta da tua casa, para que você cada vez mais creia e a tua fé seja fortalecida. Amém? E depois o versículo 12 diz que terminou o casamento, Jesus e a sua mãe, os seus discípulos e irmãos foram para outro lugar, foram para Cafarnaum. Amém? Vamos ficar de pé? Algo simples, mas algo que Deus, creio no meu coração, queria falar conosco nessa manhã. Que horas são? 11h22. Temos mais 8 minutos. Eu queria orar por você. Queria fazer uma coisa. A gente geralmente não faz isso, mas a gente tem de manhã, né? Mas a gente tem um tempinho ainda. Temos 8 minutos. Se você quer colocar sua família diante do Senhor, né? Queria chamar você aqui na frente. Queria orar por você. Acho que oxalá todos nós possamos estar aqui, né? Se você então identifica que Deus tem algo para transformar dentro da sua casa, vem aqui na frente. Todos nós vamos estar aqui na frente. Vamos terminar aqui na frente. Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Vai estar eu e o Samuel aqui. Feche seus olhos. Todo mundo de olho fechado, por favor. Só perguntar para você. Se Deus está falando contigo aí, se realmente essa palavra falou contigo, levante a sua mão aí. Não para mim, mas para Deus. Amém? Então fique com a sua mão levantada. Você que entende que Deus falou com você e você precisa desse Jesus dentro da sua casa.